Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Varejo Insights, um podcast do Bora Varejo, aqui diretamente de Nova York. A gente está iniciando a nossa temporada 2025 com o oferecimento da Stone, a sua melhor escolha e meio de pagamento, Tecla T, empresa de tecnologia, JHSF e Contrip, o software de gestão de viagem mais popular do Brasil. Bom, aqui é um lugar onde as marcas investem na educação do varejo brasileiro para poder construir um futuro com mais eficiência, mais inovação, através de tecnologia e muito conhecimento aplicável para o seu negócio, para o seu varejo. Então, bora construir, aproveita os episódios, caderno e papel na mão, anota os insights e bora vender. Fala pessoal, Alfredo Soares aqui, mais um podcast do Bora Varejo. Temos aqui o Varejo Insights de hoje para a gente tratar de um assunto que eu tenho certeza que você tem um pouquinho de preconceito na sua estratégia de marketing, que você acha que já está ultrapassado, que você fala assim, eu não vejo mais, então meu cliente não vê. Eu tenho certeza que o episódio de hoje, aqui, dessa edição da NRF 2025, com o apoio da Stone, com o apoio da Tecla T, da JHSF, da Contrip, seu software de gestão de viagem para você fazer de cada viagem um bom negócio. Eu tenho certeza que você negligencia a ferramenta que a gente vai trazer hoje aqui. E para esse assunto, para esse episódio de hoje, você já sabe do que eu estou falando. Eu estou falando do tão usado e tradicional e-mail marketing. E aí, você acha que o e-mail marketing morreu? Acha que ele não funciona? Você usa e-mail marketing na tua estratégia de marketing do seu negócio, seja do varejo físico, do varejo online? Será que e-mail marketing é uma ferramenta só para e-commerce, só para internet, ou ele também pode ajudar a tua loja física? Bom, para a gente mergulhar nesse assunto, eu procurei simplesmente a empresa mais tradicional desse assunto do Brasil, que é a Dinamize, que quando chegou nesse mundo online era tudo mato alto. Eles foram de canivete, cortando esse mato alto e pavimentaram esse universo de marketing digital, né? De mensageria, de comunicação entre varejo e cliente através do e-mail marketing. Hoje é um hub, aí, uma plataforma de multi-soluções para você se comunicar com o seu cliente. Então eu recebo aqui hoje nesse episódio Jonathan Botti, CEO da Dinamize, e Carolina Brant, que é diretora de integração. Afinal de contas, e-mail marketing sem integração dá mais trabalho do que a solução, né? Exatamente. Então é isso aí. Galera, fica com a gente nesse episódio, porque a gente vai realmente abrir essa caixa preta desse assunto, que algumas pessoas acham que já morreu, outras pessoas acham que é uma das melhores ferramentas de resultado de ROI, né? De retorno sobre investimento. Vamos saber direto da fonte o que isso é verdade e o que é mito. Beleza? Então, vamos começar primeiro, Jonathan. Obrigado. Pô, Alfredo, prazerzão aqui no podcast, tá aqui, cara. Incrível. Ontem eu estava participando aí do pós-NRF, ouvindo um lojista do shopping falar sobre isso, vocês falarem muito sobre a comunicação direta com o cliente, né? E o e-mail é muito curioso, é uma das tecnologias mais antigas da internet, da década de 60, e hoje ainda é o e-mail marketing, o maior ROI do mercado digital americano, $42 para cada dólar investido. E no Reino Unido, cara, depois da pandemia, pulou de 32 libras para 42 libras por libra investida no e-mail marketing. E ele ganhou muita musculatura com WhatsApp, SMS, pop-up e todo esse universo do e-commerce, né? Então ele é uma ferramenta indispensável para tu ter essa comunicação direta com o teu consumidor, com o teu cliente, especialmente fugindo dessa cilada que nós entramos com as big techs, né, com um custo alto de palavra-chave e tudo mais. Então é uma ferramenta muito poderosa para tu ter essa comunicação direta com o teu consumidor. Boa. Cara, antes da gente começar, eu acho que a pergunta desse podcast é: o e-mail marketing morreu? Quais são as empresas que ainda estão usando e construindo grandes cases? Né? Eu acho que eu quero transformar esse podcast numa aula sobre esse tema e até anunciar para os ouvintes, né, um workshop do Bora Varejo com a Dinamize para ensinar realmente o varejista, uma vez por todas, a fazer do e-mail um protagonista na sua estratégia de marketing de relação com o cliente. Mas antes disso, cara, não pode passar em branco, cara. 25 anos de empresa, né? Um marco, assim, único no Brasil. A gente sabe que no Brasil empreender não é fácil
A gente sabe que no Brasil tem uma estatística que as empresas, 90% delas morrem ali nos 5 primeiros anos, 90%, e vocês aí praticamente passando geração já até 25 anos de empresa. Queria saber um pouquinho dessa história, cara. Como é que surgiu a Dinamize? 25 anos depois, qual é o objetivo de vocês? Como é que você mantém a ambição de continuar a construir uma empresa? Quais foram os momentos ali da história complicado, né? De e-mail marketing, aí entra o WhatsApp praticamente rouba a cena da comunicação com o cliente. Queria que você contasse um pouquinho dessa história pra gente, cara. Ô, Fredo, foi uma grande aventura, né? Porque em 2009, eu entrei na Dinamize em 2005, ela tinha 5 anos já, ela iniciou como uma agência digital, como tantas outras daquele estouro da bolha de 2000. E em 2005 eu comprei 66% da empresa. Ela tinha 23 clientes e faturava R$16 mil por mês, né? E eu, naquela onda da internet, disse, quando eu estiver faturando 100 mil por mês, eu vou vender, vou ficar rico. Enfim, e você veio de onde, pra galera conhecer? Eu tenho uma carreira feita em cima de data center e provedor de internet. Tá bom. 35 anos aí nesse mercado, né? E em 2009, a Exame publicou uma matéria de página dupla, escrito, tem guardado, né, em casa, escrita, o e-mail morreu. Nós tínhamos 4 anos que a gente tinha comprado a empresa, totalmente endividados, a empresa crescendo, e eu quase infartei e fui descobrir, queria falar com o editor para saber como é que ele sabia que o e-mail ia morrer, e só tinha uma maneira de falar com o editor da Exame, que era editor@exame.com.br. Aí eu me tranquilizei. Mas realmente a Dinamize, cara, é um case único, acho, no mercado digital brasileiro. Acho que a gente é a maior empresa do mercado digital brasileiro, capital 100% independente. Vamos fazer 25 anos em julho. Agora, há 10 meses eu comprei o controle da empresa e pivotamos todo o modelo da Dinamize, preparando ela para uma nova fase, né? Que é a gente dar um grande salto daqui para frente e deixar de ser tão boutique como a gente foi até agora, educando... Para ser mais software. Para ser mais software, mais SaaS. Tem uma história legal, que eu não sei se vocês conhecem, acho que a galera não conhece, não é uma história que eu normalmente conto, porque ela é um pedaço de uma fase da minha vida, mas eu fui revendedor de vocês. Isso é muito, muito curioso, cara. Quando eu comecei a agência chamada Conceitual Comunicação Interativa Limitada, no qual esse CNPJ hoje é da minha mãe, que detém o direito da minha imagem e dos meus livros, eu simplesmente era um representante gráfico. Então eu vendia serviço gráfico. Quando eu comecei a ter demanda de fazer site, né, eu lembro de ter conhecido a Local Web. E aí, dentro da Local Web, tinha muita demanda de, revenda e e-mail marketing. E aí eu falei, deixa eu entender mais sobre isso. E quando eu fui entender sobre isso, os principais do Brasil, né, e eu era carioca, e eu vi lá, tem essa Dinamize aqui, o site é mais legal, a marca é mais legal, achei interessante. Aí na época eu lembro de ter visto os 2 produtos e escolhi me tornar um revendedor de vocês de e-mail marketing. E lembro de ter, cara, praticamente, vou falar, eu parei de ser um revendedor de vocês quando eu vendi para Vetex. Que legal, eu não sabia disso. Eu só parei quando eu vendi para Vetex, porque no meu contrato tava que eu tinha que parar de fazer essas coisas. E na verdade eu nem parei. Eu joguei esse produto que eu ainda tinha cliente. Eu lembro até hoje, eu pagava 149 do plano e ainda recebia 600. Então eu falei, deixa esse dinheiro aí pra algum happy hour. E aí eu ia mantendo. E é muito louco, né? Porque quando a gente realmente depois parou, porque eu vendia a Social Rocket também, e era ela que acabava carregando ali esse negócio, os clientes me ligaram e falaram, cara, mas eu tô acostumado, E agora eu falei, não tem problema. E aí eu lembro na época do time ter ligado pra lá e falaram, cara, eu preciso migrar esses clientes e tal. E aí acabou que um cliente falou assim, não, me dá o plano aí, deixa que eu pago e continuo usando isso aqui. Então assim, é muito legal ver uma ferramenta, né, que praticamente eu lembro que era uma boa e importante fonte de receita. Tô falando de 10 anos pra trás, turma. Tô falando de... E, cara, acredito que esse modelo continua até hoje, né? A gente tem mais de 1.160 canais autorizados, 99% agências, tem provedores também. Mas esse modelo segue perdurando, né? Porque é uma ferramenta essencial na estratégia de marketing hoje. Eu diria, sem medo de errar, que é a mídia número 1 do e-commerce. Apesar de, claro, a gente ter vários canais para e-commerce revender. Vocês entendem muito bem disso, mas como mídia... Mas você acha que... Aí vamos entrar um pouco nesse debate. Você acha que a mídia número 1 em volume
ou você acha que a mídia número 1 em ROI? Eu tava falando isso com a Carolina hoje de manhã, né? Sobre a questão do last click, do roubo de mídia que as outras mídias roubam do e-mail, né? Fala um pouquinho sobre isso, porque, cara. na verdade, assim, lá nos primórdios a gente falava muito só em e-mail marketing. O que tu fazia? Importava uma base, fazia envios e olhava relatórios, né? Se olhava. Hoje a gente fala em e-mail marketing, mas a gente fala de outros recursos junto. A gente fala de pop-up de captação, a gente fala de automação de carrinho abandonado, boas-vindas. Então, não funciona mais aquele e-mail marketing raiz que a gente tinha de mandar tudo para todo mundo. Hoje, o que a gente tem? A gente interage no momento que o usuário quer comprar, né? Então, assim, o que a gente tem de percentuais? A gente tem case invicta de cervejaria. 45% de venda vem por e-mail. Então, imagina, né? Então, a gente pega, por exemplo, o Loft Style, o que eu tô hoje aqui. A gente tem 14% de venda nos últimos meses. Só que, como o Jonas está falando, a gente vê exatamente quando o last click é o e-mail. Então, a pessoa clicou no e-mail, foi para o site e comprou. Mas tudo que o e-mail ajuda em engajamento, relacionamento, tudo isso não está contabilizado, às vezes, pelo Analytics. Porque aí ele recebe o e-mail, vai para o Google e compra direto. Entendeu? O próprio Então, Alfredo falou isso. Então, é muito Pra mais mim é que a muito gente tem. comum. Eu lembro... os e-mails marketing que eu recebo, eles reforçam muito a marca na minha cabeça, porque eu tô batendo o olho ali rapidinho, 1 segundo, menos de 1 segundo às vezes, né? Só tipo... E eu vejo a marca e apago. Mas o fato de eu ver a marca funcionou pra me lembrar que ela existe. Sim. E dentro de uma estratégia completa, vamos chamar assim, de marca, ser lembrado é um ponto. Exatamente. Né? Imagina. No varejo, frequência sempre comandou o varejo. Frequência. Eu lembro até hoje, um cara dono de 30 óticas no Rio de Janeiro, amigo do meu pai. Na época que eu comecei, eu falei pra ele, pô, vamos fazer esse aqui e tal. Ele falou assim, Alfredo, eu só faço mídia que seja pelo menos 2 vezes na semana. Porque se eu não bater 2 vezes na semana na mesma mídia, cara, não funciona pro meu cliente lembrar de mim, me considerar e realmente querer comprar. E é o que eu ensino aqui no G4, né? A diferença de você tá aonde o seu cliente tá, você se diferenciar onde ele procura e você tá disponível onde ele precisa. Você tem que saber que vão ser comunicações, informações completamente distintas, né? Tipo, meu cliente tá no aeroporto, eu sei que ele tá lá. Mas não adianta eu falar quanto custa o curso no aeroporto. Não adianta eu botar um QR Code e falar, chame o nosso consultor de vendas. É óbvio que essa conversão vai ser muito baixa. Eu preciso fazer uma outra coisa para esse cara, eu preciso usar aquela mídia para conectar ele com uma jornada. Né? Mas aí imagina, tu entra no site, um e-commerce que tu quer comprar e abre um pop-up de roleta, que a gente tem esse recurso. Tá? Na Black funcionou, foi um case de sucesso. Todo mundo queria botar a roleta lá. 10% de desconto, 5% de desconto. A gente adora desconto, né? Não, então, o brasileiro gosta. Adora. 5% de desconto. Black Friday já tá com desconto a mais. Aí, clicou no sapato X, na sandália lá da Jorge Bicho, que é um cliente nosso. Recebe um e-mail. Só agora, 24 horas, frete grátis. Então, venda é impulso. Então, se a gente conseguir fazer coisas no momento que o cliente está no site... Basicamente, o que você está me dizendo é que hoje vocês têm tecnologia que documentam o comportamento do cliente no site para que vocês consigam fazer promoções e ativações na hora, segmentadas usando o e-mail como essa ferramenta de comunicação. E o WhatsApp, SMS também. A pop-up. O SMS é uma coisa que a galera não considera muito. E eu lembro de uma grande telefônica que eu fui e ela falou, cara, o que mais faz o nosso call center tocar é a gente mandar o WhatsApp para informar a galera de uma promoção. Que é uma outra coisa, galera, que vocês precisam botar na cabeça de vocês. E-mail, WhatsApp, muitas vezes, não é para last click. É para você informar a pessoa que tá acontecendo alguma coisa. Vou até dar um insight para vocês, tá? Que eu não sei se vocês têm hoje. Live commerce, quando você simplesmente comunica a pessoa antes da live, você normalmente aumenta em 3 vezes a presença de pessoas na live. Legal. Então eu falo isso pra galera. A galera acha que live commerce é vou abrir a live. Sim. O sucesso da live commerce, ele é 80% como você vai convidar e fazer o RSVP da live. 20% é o que você vai fazer durante a live. E a comunicação durante a live ajuda em aumentar em 20% as pessoas que estão na live. Então, se eu tô fazendo uma live e eu tô comunicando que tá rolando a live, eu aumento normalmente em 20%. E a live commerce, ela tem uma tendência de cair. Então, quando você fala de crescer 20, você tá falando de crescer 40.
E um outro ponto, olha como a comunicação é estratégica. Quando você divulga a live, você consegue normalmente dobrar, você chega a dobrar o número de pessoas que assistiram a live. Porque tem muita gente que está acostumado com on demand. Sim. Então ela não vai estar ao vivo, mas ela quer assistir depois. Sim. Né? A Virgínia faz milhões na ressaca da live, né? Que é a promoção pós. Por quê? Ela usa a live como contexto e fala, pô, teve uma live que vendeu 100 milhões. Caralho, o que ela falou na live que vendeu 100 milhões? Ela não manda o cara para assistir a live, mas ela manda a promoção. Então a live se torna um contexto, né? Que é o que eu falo. Essa é a beleza de fazer valer a pena. De como é que eu pego um evento e falo, cara, o que eu vou fazer antes, durante e depois? Live commerce também tem muito disso. Então, olha como a comunicação pode mudar o resultado, né? Independente do tamanho de negócio. Então, sempre que a gente fala do futuro da internet, do marketing digital, a gente sempre está falando de base, né? Vocês falam muito sobre isso também, né, Alfredo? Deter a base, né? Tratar essa base de dados representa a independência da empresa em relação aos veículos, especialmente as big techs, né? Tenho batido muito nisso, porque a gente está totalmente concentrado hoje em Meta e Google. E tu ter uma base de dados, né? E usar o SMS, usar o WhatsApp, usar o e-mail, interligar isso com as redes sociais, com o site, com o pop-up, representa tu ter o teu próprio veículo de contato. E o que aconteceu no e-mail, tu relatou muito bem na tua experiência de ter visto um e-mail de dia e ter à noite entrado no Google, é que ele justamente virou uma mídia corporativa, né? Nos anos 2000, tu enviava foto por e-mail, namorava por e-mail, fazia tudo por e-mail. O e-mail perdeu tudo isso e ele ficou para a parte corporativa da família e da empresa. E com isso a mídia foi limpa também. Em paralelo entrou a LGPD, organismos anti-spam internacionais, e o e-mail ficou muito limpo. Então ele impacta muito. Mas impacta onde? No horário de trabalho. Eu comprei a parte do meu sócio, virei CEO da empresa, estou cuidando de tudo, a empresa roda por e-mail, cara. Uma empresa roda por e-mail. Meu filho está no mercado financeiro aqui em São Paulo, com 24 anos, sou geração Z pura, virou para mim e disse assim, pai, e-mail é vida. Eu tenho horror na minha rotina de trabalhar operando mesa de câmbio de WhatsApp. Minha vida roda na empresa por e-mail. Então o e-mail virou uma mídia corporativa que impacta muito. Mas tu não vai às 3 da tarde saltar para o site lá do Mercado Livre, tu recebeu um e-mail da Magalu, enfim, para parar para comprar. Tu gravou na cabeça e de noite ou tu volta na tua caixa de entrada ou se é o Alfredo que apaga os e-mails, vai para o Google à noite fazer o last click. Agora, você falou disso de base, né? Eu anotei aqui um negócio interessante. Cadastro não é base. Base não é sobre comunicar. Comunicar não tem nada a ver com engajar. Porque comunicar, às vezes, você manda um e-mail com uma oferta ruim, que não faz sentido, num horário ruim. E engajar não significa que a pessoa vai vender, porque vender no final do dia é oferta também. É o teu preço, tá bom? Né? Tua foto tá legal. O teu frete o tempo de frete tá bom, porque a internet hoje é isso. Um dos filtros mais usados no Mercado Livre é tempo de entrega. Tanto é que, a logística do Mercado Livre cresceu muito porque ele garante a velocidade de entrega. Então, às vezes, eu acho que as pessoas também elas colocam as expectativas erradas em cada etapa. Exatamente. Então, tem pessoa que fala assim, não, mas eu peguei cadastro. Cara, cadastro não é base. Você pegou o cadastro, você enriqueceu esse cadastro, você tem mais informação dele. Porque uma coisa é pegar e-mail, a outra é você saber, é um homem de tantos anos, que conhece meu negócio há tanto tempo, que mora em tal lugar, que entra no meu site tal hora, que papapá. Isso é base, né? É você, de fato, ter a informação organizada para ser acessada. E a galera confunde muito. Eu sei porque, entrei no conselho de mercado recentemente, num comitê de receita, e aí, tava lá, temos 600 mil clientes. Falei, irado. Se a gente precisar fazer uma ação agora, para quem já comprou cerveja, comprar carne, a gente sabe. Então temos, mas tem que ver a exportação da informação. Se a gente tiver que mandar um WhatsApp agora, a gente consegue mandar para 600 mil pessoas? 35 mil pessoas a gente tinha um WhatsApp. Ou seja, olha o trabalho de enriquecimento de base. E enriquecimento de base, galera, é Big Data. É mandar e-mail pedindo mais informação. Atualização cadastral. É ver essa pessoa na tua loja para completar cadastro. É contratando um time de televendas para abordar a pessoa, para ela completar o cadastro dela. Então, assim, é trabalho. Não é só tecnologia. Enriquecimento de base
é o quanto você valoriza a relação com o teu cliente, que eu acho que é muito o que aconteceu ontem no cara da Pet Shop, né? Ontem o cara da Pet Shop aqui, ele falou assim, pô, eu tenho uma loja no shopping, mas, porra, como é que eu me comunico mais com o meu cliente? E ele simplesmente considerava a loja o seu canal. Então as pessoas que estavam no shopping eram seus clientes. Mas quem passava na loja, ele não pegava o dado. Então ele tá olhando a loja dele só como canal de venda. Ele não tá olhando a loja dele como canal de mídia. Alfredo, eu arrisco dizer que 80% das lojas dos principais shoppings da capital de São Paulo não captam de forma correta a base de dados. Mas tem algum case disso? Tem muito case disso, né? Tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil. Porque essa pessoa que está circulando dentro da tua marca, dentro da tua casa, ela é a base mais valiosa que existe, a base totalmente ligada. Ela quer receber comunicado. Ela não se sente invadida porque ela é uma admiradora da marca, ela é uma compradora da marca. E esse dado ele é captado. Bom, começa por uma coisa que vocês também falaram muito depois da NRF, que é acabar com a competição do vendedor com online. O vendedor do ponto de venda com online, que é uma coisa histórica no varejo, uma burrice histórica do varejo, né? Que algumas lojas já resolveram, quer dizer, o cara que está o vendedor lá na loja, quando não tem no estoque da loja, ele entra online junto com o cliente, faz a compra online e deveria ganhar a mesma comissão, ou até maior, porque está vendendo um produto que ele não tem para entregar na hora, né? Essa competição ela se encerra quando tu cria alguns instrumentos de captação, né? Eu sei, alguns dias eu estava conversando sobre isso, a gente criou um totem lá que tu coloca um iPad ligado numa landing page, no meio da loja com um totem, usando um desconto, brinde, né? No caso aqui do case que a gente fez aqui no Brasil, eram meias, né? Era um produto específico da loja, então a pessoa esbarrava, botava 3 campos, celular, nome, e-mail, Enter, escaneava o QR Code, ia no caixa, ganhava o brinde. Ela cresceu em 30% a captação de base dela ao mês por ponto de venda. Foi um case incrível que a gente fez. Estados Unidos usa muito isso, né? De fazer totem de captação no meio da loja. Não, e ontem, né, vocês comentaram muito sobre é básico, mas não é óbvio, né? A frase, é básico, mas não é óbvio. E pra gente é óbvio, porque a gente é especialista na plataforma. Então, a gente olha um e-commerce, não tem ponto de captação. Então, tu entra no e-commerce e sai. Mesma coisa que uma loja física. Tu entra na loja e sai. O e-commerce tem muito disso. Às vezes tem lá no fundo um formulário escondido. Bota um pop-up, bota um benefício. E aí a loja física pergunta o que a gente faz. As estratégias são bem parecidas, porque é estratégia de comunicação. O cliente entrou na loja, pega os dados, começa a mandar benefícios, promoções, volta na loja, compra. E sabe o que é muito louco? Você falou agora, tô me lembrando, me chamou a atenção. Hoje tem uma febre das rifas na internet, né? Normalmente muito associada ao pessoal do funk. E basicamente de onde vem esse grande sucesso deles, tá? E eu não vou entrar no mérito operacional de legalidade, sim. etc e tal. Mas vamos analisar do ponto de vista de marca, de marketing. Esses caras tiveram coragem para comprar normalmente, na maioria dos casos, iPhone, que é uma coisa desejada por esse público, e fazer sorteio. No final do dia, o que eles estavam fazendo? Eles estavam criando base. Então eles estavam falando, cara, calma aí, se eu sortear um iPhone, quantos seguidores eu ganho? É isso que eles estavam fazendo no final do dia. Que é isso, é o pop-up no site, é você dar um brinde, é você fazer um sorteio, é você entender e falar, cara, como é que eu pego a pessoa que já tá passando aqui, ou seja, ela não tá passando aqui de maluca, tem um motivo dela tá passando aqui. Como é que eu pego e conecto essa pessoa para eu poder criar frequência, para eu poder tentar vender mais de uma vez para ela? Porque o problema é esse, se você for usar o Google ou o Facebook para tentar vender, você tem que pagar toda vez 70. Agora, se você criar algum vínculo com essa pessoa, você pode tentar vender várias vezes sem ficar pagando várias vezes. Não, as empresas também têm que aprender a levar da rede social para a base, né? Usar as redes sociais, que o varejo usa muito, para enriquecer a própria base também, tanto com o comportamento do consumidor, quanto o próprio dado do consumidor. Atrair ele do Instagram para a base, né? E ainda sobre coisas que surpreendem a gente, Alfredo, a gente atende o Shopping Sicredi, né? Pouca gente sabe até que o Banco Sicredi tem um shopping, né? Na Black Friday, eles venderam 300 mil em iPhone num pop-up. Foi isso, né, Carol? Porque nosso pop-up ele não é só de captação. Pode colocar um produto em destaque no site. Então a pessoa entra, iPhone, comprar agora. A pessoa clica e compra automaticamente.
Então, eles venderam 300 mil neste pop-up em 3 semanas, só que eles venderam muito mais em outros produtos. Porque aí pode colocar esse pop-up, eu tô procurando uma bolsa. Em bolsas, bota a bolsa em promoção ou lançamento. Então, a gente fala de e-mail marketing, mas não é sobre e-mail marketing. Eu tenho uma curiosidade. Hoje o e-mail marketing ele é mais acessado no telefone ou no desktop? Ainda no horário comercial é desktop. Desktop. A gente tem esse relatório na plataforma, ainda é desktop. Mas se pega final de semana, obviamente é mais Fora do celular. horário também, né? Trânsito. Sim. Agora, vamos para uma parte bem interessante. Quem é o profissional responsável pela estratégia de e-mail? Então, depende, né? Depende muito, assim, a gente tá falando de e-commerce, mas obviamente a gente não atende só e-commerce, né? A gente atende mais de 50 unidades no Brasil, a gente atende Einstein, a gente atende Mas vamos lá. universidades. Tem uma empresa, vamos falar para o nosso público aqui, que é o varejista. Sim. Tem um varejo no shopping, com um e-commercezinho. Tenho 3 lojas, 5 lojas, um e-commerce, tá? O nosso perfil médio. Isso fica dentro do cara do meu marketing. Eu tenho que ter uma agenda para isso. Isso fica dentro do meu cara de CRM. Ou vocês acham que para a empresa realmente fazer do e-mail uma ferramenta importante dentro do seu resultado, ela precisa ter uma pessoa responsável? Porque assim, vamos lá, e-mail marketing é você segmentar a base. Não, vamos lá. Capturar o contato, segmentar a base, criar as ofertas, integrar com várias plataformas. Criar a copyright, ver o modelo de e-mail de design, que aí também eu tenho uma pergunta rápida curiosa. O que dá mais resultado? E-mail escrito, tipo orgânico, que eu chamo, ou e-mail de HTML? Depende. Depende. Geralmente, os primeiros e-mails que manda, por exemplo, de boas-vindas, mais texto, porque é o primeiro e-mail que está entregando na caixa de entrada, então a entregabilidade é maior. Depois, a imagem acaba, se é de produto, a imagem ela acaba vendendo muito mais. Tá. E aí tem que entender que o e-mail é uma mídia muito efêmera, né? Tem que ir direto ao assunto nos primeiros centímetros do e-mail. Vai direto, o que tu quer comunicar, a promoção, é direto no início. Tem que ser muito impactante, é uma mídia muito rápida, né? Qual é a periodicidade? Cara, eu fiz aqui um bate-bola, mas vou é o deixar cara pro do final. marketing, tá? O cara do marketing se alimenta, o cara do CRM. E aí vem o grande ponto do e-mail marketing, né? Alfredo, ele é o maior ROI porque ele é muito barato, mas ele dá trabalho. Mas depois de estabelecer o trabalho, tratou a base, criou regras de automação, e o legal da automação, que é o grande cenário novo do e-mail da tua época para cá, são as regras de automação. Não, e agora com o AI o trabalho vai diminuir. Sim. Incrível. Não, e tu cria as réguas, ele trabalha por ti, ele vai se comunicar com a tua base durante 1 ano com réguas, ou mais de 1 ano. Vai criar réguas ali que disparam automaticamente SMS, WhatsApp, clicou no WhatsApp, vai direto pro e-mail, clicou no pop-up, vai pro e-mail, então tu cria... Mas vai ele ter trabalha um por vocês. agente AI que vai ficar criando e-mail marketing, vai ficar fazendo tudo. Sim, nós devemos lançar isso em julho, Vocês já estão desenvolvendo. que é analisar no comportamento da base, no comportamento de todo o consumidor, aí já sugerir as ações prontas para a marca, né, para a empresa atuar. Porque hoje a gente sugere muitas ações para os clientes. Via CS. Faz esse carrinho abandonado, se ele não comprou, daqui um dia manda de novo. Vocês E a educam o cliente. Exatamente. Mas a gente quer fazer isso de forma mais automatizada, via IA. Mas o e-mail é isso, cara. Assim, as marcas precisam... Ele dá trabalho, mas quem fizer o trabalho de casa, ele vai gerar uma receita absurda. Um dos grandes cases que a gente acompanhou, talvez há uns 10 anos atrás, mas que é um case muito válido ainda, foi da Wine. A Wine chegou a ter 91% do faturamento da empresa vindo do clique no e-mail. Por causa daquele modelo que o Wine montou do clube, né? O clube rodava por e-mail, ele recebia as dicas de vinho e tal. Mas é um modelo que a gente sugere para muita empresa, né? Criar um clube, criar um tipo de ambiente para sua base que roda por e-mail. Por que roda por e-mail? Porque não é invasivo, é muito barato e funciona muito bem, né? Isso é o mais incrível do e-mail, né, Alfredo? Essa tecnologia tão antiga, mas tão proprietária, né? Tão independente do que a gente vê hoje, que é tu ficar à mercê das big techs que eventualmente saem do ar por causa de uma decisão judicial, né? Então, o e-mail te deixa sempre independente. Muito, muito interessante. Turma, o que vocês estão achando? Deixa aí o comentário nesse episódio. O episódio está realmente bom, trazendo bastante coisa.
E você falou desse modelo, né, da Dinamize, de, cara, ter mais de 1.000 empresas parceiras que ganham dinheiro junto com vocês. Como é que é esse modelo, assim? Quem é o tipo de profissional que está assistindo que possa se interessar por isso? Agências, consultores de e-commerce. Hoje a gente tem muito as agências focadas em e-commerce. Então, já traz todo essas automações prontas de carrinho, de tudo mais. Como é que funciona hoje a parceria? Eles ganham uma comissão recorrente, mas mais do que isso, a gente acaba indicando clientes para os parceiros também. Porque quando perguntou ali quem faz isso, às vezes no cliente, ele não tem alguém que vai desenvolver a arte, alguém que vai pensar na estratégia. E a agência Criar parceira as regras tem também, isso. né? Então, geralmente, a gente indica também clientes para os parceiros, porque a gente sabe que ele vai ter resultado com a Se expertise tiver daquele alguma parceiro. ajuda ali, ele vai Exatamente. A agência ela pode criar essas regras, né? Imagina que tem uma loja, esse varejo aí de 3, 5 lojas e um e-commerce médio, né? A hora que ele cria essas regras, quer dizer, todo mundo que entrar a primeira vez no site ali, ele vai receber automaticamente um SMS que vai lembrar que ele recebeu um e-mail com uma promoção de boas-vindas, né? No aniversário dele ele vai receber. Então tu vai criando uma régua de comunicação que vai trabalhar por essa pequena ou média empresa, né? Que a gente está falando do médio varejo, né? E isso é muito interessante. E a agência tem um papel muito fundamental nisso, que é preparar esse ambiente, startar esse ambiente junto com o Customer Success, né? Para deixar preparado para essa régua se comunicar ao longo do tempo, né? E aí não vira um bicho de 7 cabeças. Porque ontem também a pergunta do cara da Pet Shop, no pós-NRF, era muito isso, né? O que eu faço primeiro, lembra? Porque hoje o cenário é muito difícil pro empreendedor médio. Ele tem um universo de mídias à disposição, uma pressão da mídia do Instagram, né? Essas buzzwords, né? Metaverso, IA, hoje a pressão é IA vai resolver tudo, e ele não sabe o que ele faz primeiro, né? E a agência segue tendo, desde aquela tua época, Alfredo, esse papel, né? O papel de educar, de preparar o ambiente, de lançar ele, né? Faz o lançamento dele, e depois ele entra no automático, né? Porra, animal. Animal. Agora aqui, antes da gente entrar no bate-bola final, eu queria entender de vocês o seguinte: qual é o sonho grande da Dinamize? Quais são os próximos 25 anos, você como CEO, assumindo aí o controle da companhia, tomando a rédea para o direcionamento da empresa, marca forte, acho que uma marca que, cara, não existe, eu acho que alguém que passou pelo digital que não conhece, claramente aí fazendo um novo movimento no mercado, né? Dinamize que educou o mercado. Eu lembro disso, vocês tinham muito, e-mail marketing com dica, muito, na época que nem... A época que era workshop. Sim. Eu lembro, webinar. Webinar. A época de webinar, eu lembro que eu assisti vários webinars da Dinamize educando o mercado de e-mail marketing. Não tinha RD, não tinha nada dessa galera, meu irmão. Era mato alto mesmo, assim, época de Romero Rodrigues, época dessa turma. Vocês lá no Rio de Janeiro, sendo essa empresa já com programa de canal. E aí, os próximos 25 anos de vocês? O que a turma, o que o varejo pode esperar da Dinamize? 2011, Alfredo, eu assinei um MOU para vender a empresa. E a empresa compradora, na época, caiu a diretoria inteira, entrou um fundo americano, mudou toda a empresa, o negócio não saiu. Lá a gente tomou uma decisão que era viver 10 a 15 anos pensando na empresa e parar de falar com boutique de M&A, parar de falar em venda do negócio. A gente trouxe um sócio, roubamos um sócio de um concorrente nosso em São Paulo, levamos para Porto Alegre, onde é a sede principal da empresa até hoje. Desenvolvemos um software em Go, hospedamos ele na Amazon, onde ele roda toda a parte de dados, roda na Amazon. E nós fizemos uma coisa naquela época, uma decisão que hoje nos coloca muito à frente do mercado brasileiro e apenas ao lado das maiores empresas americanas, como MailChimp, Campaign Monitor e outras desse estilo, que é desenvolver um motor próprio de envio. Nós temos um motor próprio de envio com os números IPs próprios que rodam na Europa, em Paris e Amsterdã, um data center chamado AVH. Isso nos dá poder sobre a qualidade de entrega. Então, a nossa qualidade de entrega do e-mail, porque o que é muito interessante no e-mail é que ele é o grande gateway dessa comunicação toda 360 que vai até as redes sociais, né? Então, a gente consegue controlar. Então, a gente tem range de IP dedicado para banco, a gente tem range de IP premium, que é para e-commerce, né? Tudo isso nos preparou, por isso que eu usei o termo boutique, né? A Dinamize tem uma qualidade absurda hoje, nosso NPS de atendimento é 100%. Por quê? Porque nós não temos a pressão do fundo, a pressão do crescimento hoje, nesse momento da empresa. Então a gente se preparou muito, a gente migrou o ticket médio, pós-pandemia mudou tudo, né? O e-commerce brasileiro disparou, acelerou. A cultura digital das famílias acelerou.
A Dinamize voltou a focar no e-commerce e migrou o ticket médio dela de R$300 para R$750. A gente se criou, como tu lembra bem, com a nossa filial do Rio, né? A gente chegou a ter 16 franquias no Brasil, franquia em Londres, Toronto. Em Toronto a gente chegou a atender a Volvo Norte América, que é Estados Unidos, Canadá e México. Abrimos Portugal, né? Quando entrou a pandemia, tinha recém comprado a franquia de Portugal. E com esse advento do e-commerce brasileiro, que é um dos melhores do mundo, numa cidade como São Paulo, que é a nossa principal operação, aqui na Vila Olímpia, aqui pertinho do G4, né? A gente fechou todas as filiais, focamos 100% no e-commerce e temos uma estrutura hoje de atendimento, de tecnologia. Para ter uma ideia, a líder brasileira em automação hoje não tem motor próprio de envio, usa um motor terceiro, né? Então, esse nosso motor, a nossa estrutura de dados, o software desenvolvido em Go, né? Golang, linguagem do Google, que é a linguagem que Netflix usa, Nubank usa. A gente está muito preparado para esse próximo passo, cuja aquisição do controle do capital que eu fiz em abril de 2024 era muito importante, a mudar a questão societária. Essa questão societária define todo o futuro da companhia, né? Então a gente estava muito satisfeito, rentabilizando muito a Dinamize nos últimos 10 anos, e com o controle agora o que eu pretendo fazer é inverter, né? Então a gente pivotou todo o modelo da empresa e agora nós vamos partir para um novo ciclo de crescimento. Mas o nosso grande objetivo hoje é gerar resultado para os nossos clientes, venda, né? A Dinamize é um software que liga a empresa ao seu mercado e faz a caixa registradora tilintar. Esse é o nosso objetivo. E o primeiro objetivo, eu diria, na verdade, é uma festa de 25 anos que tu espero esteja no palco junto comigo lá em outubro desse ano. Esse é o grande objetivo primeiro, é festejar os 25 anos. Não Animal. É para qualquer um. Animal. E no ponto de vista de integrador, né? Você que é diretor de integração, a gente sabe que ferramenta e tecnologia sem integração vira mais trabalho e dor de cabeça do que solução. O que você está pensando? Qual é a sua estratégia? Qual é o seu plano para entregar para a turma uma Dinamize ainda mais dinâmica, ainda mais integrada? Então, hoje a gente já tem as principais plataformas de e-commerce, ERP e CRM integradas. Mas o que a gente fez? A gente criou um script próprio da Dinamize que o cliente coloca no site e através desse script a gente consegue pegar dados e navegação. Então, mesmo que a gente tenha uma boa integração com o VTEX, com o Magento, com todas as plataformas, com o nosso script a gente traz. O cliente navegou em tal link, o cliente comprou tal produto. E aí a gente traz essa informação para a plataforma e a partir disso ainda dispara automações. E o que a gente quer fazer é justamente dar insights para o cliente. Então, se o cliente comprou a bolsa, agora ele pode comprar o sapato. Então, assim, trazer a IA para isso, para ajudar o cliente, porque assim, o cliente ele não sabe o que fazer. Ele olha para nós, o que eu vou fazer para gerar resultado na plataforma? Pensa na tua operação, pensa na tua loja, o que faz? Quando a vendedora mostra um produto, qual produto que é relacionado? Então, fazer isso, mas de forma mais automatizada para o cliente. Porque ele depende da gente, porque ele, às vezes, não sabe que estratégia tomar. E aí, quando a gente fala que é básico, mas não é óbvio, que tipo de produto que daqui a pouco vendeu tal produto, qual produto que tu vai recomendar agora? Então, justamente é trabalhar nessa automação para que o cliente entre e só vai apertando botões, sabe? Não precise pensar, só olhe resultado. Boa. Esse é o nosso futuro. Como é isso? Se eu pudesse falar para vocês, é o seguinte, o meu marketing não morreu. O que não dá mais é para você fazer de qualquer forma, mandar de qualquer jeito, com qualquer informação, com qualquer conteúdo, para qualquer cliente. Isso que no mundo digital não funciona mais. Ou se funciona, é puro sem querer, pura sorte. Porque até para você fazer ads, você tem que ser intencional na camisa que você grava, no vídeo que você está gravando, no roteiro, em como você começa, qual é o meio, qual é o CTA. A gente mesmo no G4, às vezes, para rodar uma campanha de anúncio, a gente grava 40 anúncios, 30. Aí você pode estar falando, porra, é sério? É sério, galera. Ter resultado expressivo dá trabalho. As ferramentas, elas são meio, elas não são fim para você ter resultado. E o e-mail é um desses casos fundamentais que você precisa levar a sério dentro da sua estratégia. É esse trabalho de inteligência, de organização, de dados, de criação que vai fazer o e-mail se transformar em uma ferramenta de resultado expressivo e não só uma ferramenta para você mandar qualquer informação para o seu cliente. Turma, tem um bate-bola rápido aqui para vocês responderem. Vamos lá. E-mail frio, comprar base, funciona? Não. Esse cenário acabou, isso não existe mais. Infelizmente, isso aí, para quem pensa, né? Ainda tem gente que pensa nisso, né?
mas ele pode até ter o próprio domínio bloqueado. Hoje em dia não funciona mais. Antigamente ainda o cara conseguia enviar, hoje ele não consegue nem fornecedor, né? Tá. Mito ou verdade? E-mail marketing tem melhor horário? Verdade. Só que depende da base. Depende da base. Depende. Mas se, o Segmento, mercado. mas se o cara fosse falar assim, cara, eu tenho one shot, qual o melhor horário pra mandar um único e-mail? Dia. Horário Vamos ver. comercial, terça-feira. Terça-feira, horário Horário comercial, comercial. final da manhã, né? Não no começo, nem no final, no meio do dia. Mas depende muito, né? Do segmento, Tá. do mercado. Enfim. Quantas vezes você repete o e-mail só mudando o assunto e ele ainda funciona? Isso aí foi uma coisa que eu aprendi em Cambridge, que tinha meio que uma numerologia em cima disso. Tipo assim, cara, você pode usar o mesmo e-mail 7 vezes só trocando o assunto, porque o primeiro passo é a pessoa abrir o e-mail. Então, assim, Exatamente. você pega o mesmo e-mail, vai trocando o assunto. Na época eu acho que era 7 vezes. E aí você vai tirando da base quem já abriu. Exatamente. Quem não abriu, continua mandando. O mesmo Assunto. conteúdo com um assunto diferente. E Não, a por isso gente que tem o teste AB. Eu ia falar isso. A gente tem o recurso teste AB, que é justamente testar o assunto. Então, consegue colocar até 6 assuntos diferentes e a plataforma te entrega o que melhor teve visualização. O e-mail Vai, muda muito a lógica do design clássico, né? Porque aquele pequeno espaço do e-mail, ele é aquela capa da revista Veja. O assunto do e-mail é crucial, onde deve perder mais tempo, na verdade, da É no peça. assunto. É um assunto. É no assunto, ele é a grande capa. E o design tradicional prega o quê, né? Tu tem que ter uma introdução, daí tu chega num ápice e tal. O e-mail não, o e-mail é direto. Então tu tem uma pizzaria, quer botar a pizza margarita em promoção, tu não faz aquela barra no e-mail com o logotipo da pizzaria. Tu faz a foto da margarita com o valor e depois para baixo do e-mail tu explora o resto. Então, o design dele, a lógica dele é muito diferente. Ele tem que ser muito agressivo. No título, a gente vê hoje grandes varejistas aí brincando muito no título, Muito. né? E Até essa... pedem desculpa. Exatamente. Eles até meio que toda hora eu vejo lá errata. Sei. Que a galera, tu vê que a galera tá, meu irmão. Porque pra as jogo. empresas liberaram o marketing para criar títulos que instiguem. Clickbait geral, né? Então tem um número, tipo, testar X vezes ou... Por exemplo, um carrinho abandonado, 3 vezes, no mínimo. Se a pessoa não visualizou, se ela não usou o cupom, ó, vai acabar, não vai ter mais estoque. E isso automatiza também. Outra coisa, se deve errar por quantidade, por exemplo, tem pessoa que fala assim, não vou mandar muito porque o cara pode descadastrar. Cara, eu sou do favor do cara. Se o cara descadastrar, é porque nem, na real, o teu cliente é pra ele ser mesmo, entendeu? É achar o denominador. Quer aprender como é que faz e-mail Não é pra hoje? ter medo de perder o e-mail do cara. Quer aprender como é que faz e-mail hoje com case? Pega o Temo. Vocês falaram sobre Temo. o Temo naquele... Fenômeno. Mariano. Vê, eles mandam 4, 5, 6 e-mails por dia. O e-mail não tem... Essa é a grande diferença. O e-mail não é invasivo. O e-mail tu recebe 6 do tempo, tu escolhe um para ler por causa do título. E eles fazem um próprio teste AB no envio. Então, periodicidade, que era a última pergunta também, tem limite Se ou não? tiver o que... Não tem limite. mas- Se tiver o que comunicar. Tem que ter Não, cuidado. tem que ter cuidado, claro. Tem que ter o que comunicar. É estratégia. né? É. Mas o maior pecado é enviar pouco. É a frequência que tu falou agora há pouco também. Tá. A frequência tem que ser alta. Turma, obrigado. Tenho certeza que a galera vai curtir muito. Obrigado, A parabéns gente pela agradece. jornada de 25 anos. Pra mim é um prazer estar perto de vocês nesse ano tão especial. Espero poder contribuir com a Dinamize, empresa que fez parte da minha história. Pra mim, realmente, tem um carinho especial. Todo mundo que me segue sabe o quanto eu tenho gratidão pelas pessoas que, de certa forma, participaram da minha história, que eu acho que no final do dia, a gente é um pedacinho de todo mundo que em algum momento sim. ali fez parte, principalmente quando a gente estava em outro momento da vida. Então, obrigado aí por existirem. A gente está muito feliz, Alfredo. A gente tem uma expectativa muito legal. A gente vai fazer muita coisa bacana esse ano e no futuro. É muito legal estar contigo. Pô, tamo junto. Muito obrigada. Galera, é isso aí. Mais um episódio aqui do Varejo Insights. Esse gravado no Brasil, mas ainda a cobertura da NRF, que é a maior feira de varejo do mundo. E aqui no Bora Varejo é onde você, lojista, encontra conhecimento gratuitamente com as melhores empresas do mercado financiando a educação do varejo brasileiro. Então segue a gente no Instagram, @Bora Varejo. Não esquece de baixar o livro no link da bio. Tem um livro Varejo Insights gratuito, escrito todo ano. E a edição 2025 já tá no ar para você poder ter acesso. Tamo junto. Bora vender. E agradecer de novo a Stone, Tecla T, Contrip, JHSF e a todos os nossos patrocinadores desse projeto incrível que ajuda a botar o varejo brasileiro atualizado diretamente com a NRF. Valeu, bora vender. E aí, curtiu esse episódio?
não esquece de seguir aqui o nosso canal e, sem dúvida, seguir o nosso perfil no Instagram, @BoraVarejo, para que você tenha mais acesso a conteúdo sobre varejo com qualidade e aplicabilidade no seu negócio. Até o próximo episódio e tamo junto.